Olá! Neste vídeo iremos falar um pouco sobre as invasões holandesas no Brasil. Mas que fique claro que esse não é o tema do vídeo e que meu objetivo não é lhe ensinar mais a respeito desse acontecimento. O assunto principal desse vídeo é um personagem muito importante, do qual talvez você nunca tenha ouvido falar. Ele se chama Domingos Fernandes Calabar. Primeiramente, a respeito do site historiatecabrasil.com. A Espanha estava em guerra contra a Holanda. Naquela época, a Espanha passou a governar Portugal e suas colônias, por causa da União Ibérica, e por isso ordenou que o Brasil cortasse relações comerciais com a nação neerlandesa, para prejudicar os inimigos. Então, os holandeses, decididos não ficar com prejuízo e para trás, invadem o Brasil. A primeira invasão holandesa se deu em 1624 à cidade de Salvador, da Bahia. Os holandeses chegaram e prontamente prenderam o governador Diogo de Mendonça Furtado. Dom Marcos Teixeira, bispo, e os senhores de engenho, não aceitando a dominação holandesa na Bahia, iniciaram uma resistência. Com a chegada dos espanhóis, a resistência baiana derrotou os holandeses, que se renderam em maio de 1625. Posteriormente, em junho de 1629, a Holanda desejava fundar a Companhia das Índias Ocidentais na América. Por isso promoveu uma segunda expedição militar, e dessa vez melhor preparada para a guerra. Desta vez, escolhido para ser a nova colônia holandesa no Brasil, foi a capitania de Pernambuco. Em fevereiro de 1630, os navios holandeses chegam ao Brasil. Os pernambucanos tentam uma resistência, governados pelo governador Matias de Albuquerque. Porém, a Holanda, preparada com 4.000 homens, conquista com sucesso a capitania. Maurício de Nassau ficou encarregado de governar a América Holandesa. Nassau conseguiu invadir a capitania do Maranhão. Os senhores de engenhos de Olinda, Recife e Maranhão aceitaram de braços abertos seus novos governantes. Muitos engenhos foram beneficiados, com muitos empréstimos destinados para o aumento da produção de açúcar. Com o fim da União Ibérica em 1640, Portugal conseguiria uma década mais tarde expulsar os holandeses do Brasil. E nosso assunto principal se encaixa nesse contexto e nesse período. Tem muitas fontes que falam a respeito de Domingos Fernandes Calabar, o assunto do nosso vídeo. Porém, nem todas falam a mesma coisa a respeito do nosso personagem. Domingos Fernandes Calabar veio de família humilde, era um filho de pai português e de mãe indígena. Em 1630, durante a invasão holandesa em Pernambuco, foi um dos primeiros a se oferecer para lutar, defendendo os portugueses. Calabar era um dono de engenho, deixou para trás o gado e terras para se tornar combatente. Os brasileiros que lutavam ao lado dos portugueses estavam cada vez mais descontentes devido aos maus tratos que recebiam e o pouco reconhecimento que tinham pelos seus serviços. Os holandeses
sem perder tempo, passaram a oferecer recompensa a quem com eles colaborasse. Com isso, Calabar se aliou aos holandeses em 22 de abril de 1632. Foi a partir desse gesto que Calabar passou a ser conhecido por muitos como traidor da pátria. Os holandeses ofereceram o posto de major e Calabar aceitou. Um gesto muito interessante de nosso personagem principal é que ele aceitou o cargo e exigiu apenas informações detalhadas sobre o tratamento que seria dado aos brasileiros em caso de vitória holandesa. E ele dirigiu uma carta ao governador Matias de Albuquerque, onde afirmou que passou para outro lado não porque era traidor, mas como patriota, vendo que os holandeses procuravam implantar a liberdade no Brasil, enquanto os portugueses e espanhóis tinham interesse em escravizar o nosso país. Calabar, além de ser dono de engenho, possuía treinamento militar e por isso era um grande conhecedor da geografia do local. Ele conhecia todos os esconderijos, todas as áreas estratégicas e por isso foi responsável por grande parte das vitórias dos holandeses sobre os portugueses no período entre abril de 1632 e julho de 1635. E foi nesse mesmo ano que, através de uma emboscada, o general Matias de Albuquerque conseguiu capturar Calabar. Ele foi preso e condenado. Ele foi enforcado e seu corpo, esquartejado, ficou exposto em praça pública. Por conta dessa mudança de lado, seu nome ficou para sempre associado à ideia de traição. Embora o significado de seu gesto e suas intenções jamais tenham sido totalmente esclarecidos. O que podemos notar é que Calabar era um homem à frente de seu tempo. Seu conhecimento era muito abrangente e por isso não aceitava o governo dos portugueses, pois sabia que estava sendo explorado e escravizado. Calabar foi, na verdade, um grande herói, defensor da pátria, que buscava a liberdade de sua nação e de seus compatriotas. Mas, infelizmente, ficaram marcados como heróis na história aqueles indígenas e brasileiros que lutaram ao lado dos portugueses até o final e conquistaram junto a eles a vitória. Vitória entre aspas, pois na verdade, sem saber, estavam contribuindo para que eles mesmos fossem escravizados. O que mais se ouve falar é que Calabar foi morto por traição à pátria. Porém, é facilmente notável que, como diz Evaldo Cabral de Melo, Calabar foi morto porque sabia demais. E vou além, Calabar foi morto lutando por sua pátria, em uma luta contra a escravização de cada um de seus compatriotas. Concluindo, não há outra coisa a se dizer, a não ser Domingos Fernandes Calabar, o herói. Para que esse vídeo fosse efetuado, foram utilizadas informações do site www.historiatecabrasil.com e também do site educação.uol.com.br.